O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem umas circunstâncias nas quais nós nos deparamos com algumas coisas. Isso particularmente é aquilo que acontece quando vou me preparando para refletir a palavra. Afinal de contas, a liturgia merece o seu preparo, a palavra ela tem a sua riqueza, mas é necessário também que voltemos um pouco antes. Afinal, não se deve falar daquilo que é para os outros. A palavra deve passar primeiro pela gente, por nós, porque senão ela se torna discurso. É isso que significa uma conversa em família. Conversa em família, a gente fala das nossas coisas, a gente fala daquilo que sai de dentro. Homilia significa isso, conversa em família. E claro, tem um tom de educação, de ensinamento. E por que eu estou falando isso? Porque a princípio, quando ainda me preparava para a liturgia, me deparei com o versículo 19 do capítulo 6 da carta aos Hebreus, e essa imagem veio batendo na minha cabeça, e é interessante. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da vida, segura e firme, penetrando para além da cortina do santuário, onde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque. Repito, e aqui nós estamos numa continuação da carta aos Hebreus de ontem, um outro texto, um outro recorte. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da vida, segura e firme, penetrando para além da cortina do santuário, aonde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. A esperança é para nós igual a uma âncora. A imagem da âncora, ela era muito utilizada na simbologia cristã. Ainda hoje podemos ver em alguns altares o símbolo da âncora. A âncora, ela tem uma função muito importante nos navios, porque quando o navio precisa parar em um determinado ponto, ele lança a âncora como um peso que vai evitar que, pelo balanço do mar, ou a tempestade, ou a ventania, faça com que ele saia do seu curso, porque está parado. A âncora tem a função de manter aquele navio, aquela embarcação, no meio de um grande mar, o mais próxima possível da sua rota.
A esperança, então, como âncora da vida, é aquilo que faz com que nós possamos permanecer firmes, o mais próximo possível do que é o nosso norte. E aqui, a riqueza do que nós meditamos, nós temos na carta aos Hebreus, é que a todos que escutavam essa reflexão, para os hebreus, como bem ontem Padre Samuel fez uma explicação muito clara, vale a pena quem puder revisitar, muito clara do que significa a carta aos Hebreus, uma reflexão ensinando justamente quem é Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Mas a nossa esperança, o nosso modo de viver, deve estar alicerçado nisso, no grande mistério. Ainda que seja alegre ou triste, ventos favoráveis ou contrários, é necessário que a nossa esperança nele mantenha o nosso curso. E o capítulo 6, ao dizer que nosso Deus não revoga seu juramento, não revoga a sua promessa, porque ele é justo, vem dizer justamente isso. É necessário que, como âncora, nós estejamos firmados nele e mantenhamos o nosso norte. Pois bem, permitam-me, e daí a perspectiva daquilo que hoje refletimos, permitam-me um pouco apresentar o eco dessa palavra. O eco dessa palavra naquilo que vem ser confirmado justamente no Salmo. No refrão do Salmo 110, 111, versículo 5, o Senhor se lembra sempre da aliança. Recordando que em Jesus Cristo o cumprimento de todas as promessas da nossa vida, do nosso desejo, daquilo que nós mais queremos, aquilo que nós temos como sede de viver cada dia com a intensidade que merece, é necessário recordarmos da parte dele, nada será revogado. É necessário então que nós mantenhamos o nosso curso, o nosso norte. Reconhecendo nele a autoridade máxima, a autoridade plena que nos ajuda a identificar, seja no que é ruim, seja no que é bom. Seja na contrariedade, seja na satisfação. O nosso norte, o horizonte. Porque podem acontecer situações, até que carregamos dentro de nós, que façam com que tenhamos a tentação de sair do curso. Como pai, como mãe, como padre, como leigo, como leiga, independente disso, não podemos sair do curso. E qual é o nosso curso? Buscar alcançar cada dia mais, cumprir a palavra dele no nosso viver. E a palavra dele que não é meramente uma obrigatoriedade, mas uma satisfação. Não é simplesmente uma capacidade de dizer isso ou aquilo, desse ou daquela pessoa, do que os outros devem ou não devem viver, mas uma perspectiva. Meu Deus, o Senhor cumpre sempre a sua aliança. Até que ponto eu estou conseguindo manter o cumprimento dessa mesma aliança no meu viver? Até que ponto a minha esperança está firmada e pesada, balizada, formatada pela sua vontade. Jesus passando com seus discípulos em dia de sábado, no meio de uma plantação de trigo, e os discípulos, porque estavam com fome, começam a arrancar as espigas, a pergunta que vem: por que eles fazem o que não é permitido no dia de sábado? Esse é o ponto. Quando Jesus diz, o Filho do Homem é Senhor também do sábado, o Senhor do sábado, e o sábado foi feito para o homem e não para Deus, aqui ele está colocando
um ponto importante para refletirmos. Até que ponto a presença e a constância de seguir Jesus Cristo no meu viver me faz perceber o que realmente eu preciso estar atento para observar? Me explico. O sábado, na Escritura, foi feito para que o povo de Deus lembrasse: vocês não são escravos, vocês são livres. E qual o escravo que vai passar fome, tendo feito as suas tarefas? Somente aquele que desobedece ao seu Senhor, ou pela maldade do seu Senhor. Agora aqui, vocês não são escravos. Jesus vem dizer justamente isso: vocês não são escravos. O sábado é feito para viver a liberdade, para lembrarem-se da liberdade, para cuidarem da liberdade. Como vocês não são escravos, nada pode fazê-los voltar a esse lugar de escravos. Então, eu espero que fique muito claro. Me perdoem porque também há um quê de emoção aqui. Nada pode nos fazer escravos. Se seguimos a nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos estar ancorados na nossa esperança, que é Ele, para saber, inclusive, em cada momento, o que fazer, como fazer, com quem fazer, o jeito de falar, o jeito de agir. Porque em algumas circunstâncias, podemos simplesmente seguir a regra, seguir a exigência da regra, ou podemos olhar para a dignidade da vida e do homem que se coloca à nossa frente. Para ficar claro e amarrando o ponto, a nossa esperança é Jesus Cristo, não podemos nunca nos esquecer disso. E todas as vezes que nós nos esquecermos do fundamental que Jesus Cristo nos apresenta, nós correremos o risco de fazer não a pergunta sobre o sábado, mas outras perguntas que ignoram a dignidade daqueles que estão à nossa frente. Seremos capazes de fazer essas perguntas. E tudo porque nós nos afastamos da nossa esperança. E é justamente isso que leva Antão a, no deserto, procurar encontrar sempre quem é a âncora do meu viver. O que é a âncora do meu viver, do meu agir, do meu partir e do meu ficar. Para ficar mais claro ainda, Antão vai trazer para cada um de nós o ensinamento de que viver o Evangelho é mais do que discursar, é algo que precisa partir daqui. Então, se Ele é a âncora que baliza a nossa vida, nós não precisaremos ter medo dos ventos que possam vir. Daí, então, o nosso falar. Mais do que dizer as nossas vontades ou seguir o nosso ímpeto, seguir aquilo que nós percebemos como necessidade, nós vamos primeiro pensar: espera, eu estou vendo tudo como deveria? Eu estou falando do modo adequado para que aquele com quem eu me encontro, para aquele com quem eu me dirijo, entenda o que é realmente necessário? O meu agir, eu terei o ímpeto, e aí eu posso falar de um lugar onde as minhas vísceras, a minha raiva, a minha inquietação gritem, mas é necessário que eu primeiro veja:
É a melhor forma o meu agir? Porque eu, inclusive, para fazer o bem, posso machucar uma pessoa. Me lembro uma imagem na qual, para segurar uma pessoa que estava prestes a cair, segurei com muita força. Quase quebro o braço da pessoa. Porque eu sou delicado, né, Gorete? Demais, sutil como uma manada de búfalo. Brincadeiras à parte, até o modo de agir, o que nós vamos fazer é preciso... Opa, calma. Caríssimos, o que Hebreus apresenta para cada um de nós está marcado por algumas circunstâncias. Provavelmente o povo a quem Hebreus escreve começou a ficar um pouco inconstante, como nós somos. Todos podemos ficar inconstantes. Afinal de contas, quem nunca teve aquele desejo de, em alguns momentos, virar assim, chutar o balde e falar, vamos embora? Quem de nós nunca teve esse desejo, seja em casa, na família, no trabalho? Mas é necessário saber quem é a âncora, para o que falarmos, como escutarmos, o que fizermos, não seja nunca algo que se esqueça. Quem é o Senhor do sábado também é o meu Senhor. Quem é o Senhor do sábado também é o meu Senhor. E possamos encontrar dentro de nós, como Antão, quais são realmente as nossas âncoras para que o nosso modo de ser, viver, falar, andar, corresponda ao lugar e aonde estamos e ao ponto, ao norte, ao nosso destino. O nosso destino definitivamente é permanecer com Jesus Cristo e ficar na casa do Pai. Mas até lá, temos muito o que fazer, muito o que pensar, muito o que ponderar, muito o que escutar, principalmente, muito a conhecer. Não só de nós e do mundo, mas do próprio Deus. E quando conhecermos cada vez mais essas três coisas, poderemos então chegar num ponto de dizer: conversei com todos os meus demônios e eu aprendi, como dizia Antão. Antão dizia essa frase: se os teus demônios batem à tua porta, gritam aos teus ouvidos, nunca os mande se calar. Os escute, porque eles vão falar mais de você do que você pensa. E eles serão aqueles que te mostrarão mais quem você pode ser. Depende só de quem é a nossa âncora. Confiando em nosso Senhor, de pé apresentemos nossas preces.